2,3 milhões de casos. O Brasil tá no top 15 aqui e a gente ainda tá mais cedo na pandemia. Tem um outro fator que interfere aqui, que é a infraestrutura da região de comportar o número de casos. Hoje eu tô aqui com o meu café, meu computador, para mostrar para vocês aqui no YouTube um pouco das informações da pandemia de coronavírus. Como que a pandemia tem avançado, quantos casos, quantos óbitos, como que o país está respondendo. A gente tem tentado atualizar essas coisas diariamente através das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, principalmente, deve estar aparecendo aqui na tela agora. Mas como a gente ainda não trouxe nada disso pro YouTube, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu quero manter o máximo de pessoas possível informadas do que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil, né? Começando aqui com a fonte de dados que mais tem se falado no momento, que é o Worldometer, o medidor mundial. Ele criou uma página, né, que acumula informações do coronavírus do mundo como um todo e entre países do mundo. Então aqui a gente consegue ver rapidamente que já temos 2,3 milhões de casos, 163 mil mortes e 611 mil pessoas já recuperadas. Tô gravando esse vídeo dia 19 pela manhã, então a informação que vocês estão vendo na tela agora provavelmente é do dia 18 de abril à noite, né? E aqui ele mostra por país total de casos, total de mortes, até a quantidade de testes que os países realizam, e você consegue ordenar pelos países que têm mais casos, países que têm mais mortes e daí por diante. O que a gente já pode ver daqui, sem precisar plotar gráfico nem nada, só olhando para isso aqui, é que o Brasil tá no top 15 aqui, né? É um dos 15 países mais afetados em número total de casos e também é um dos 15 mais afetados em número total de mortes. O Brasil tá numa situação extremamente preocupante no cenário mundial, por isso que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção em análises mais detalhadas. Um gráfico que vocês devem ter visto nas nossas redes sociais, se vocês seguem o Peixe Babel, é esse gráfico aqui na escala log comparando os países. Esse gráfico ele considera o dia zero, o dia em que cada país registrou 100 óbitos, que esse é o gráfico de óbitos, e daí por diante mostra o crescimento dos óbitos a partir daquele dia. Ou seja, a Itália teve 100 óbitos há mais tempo que o Brasil, por isso que o gráfico da Itália vai mais adiante que o gráfico do Brasil. Esse gráfico tá na escala log. A gente colocou até as referências aqui para vocês entenderem. Num gráfico em escala log, um crescimento exponencial se apresenta de forma linear. Se a gente olhar aqui no Worldometer, aqui é o crescimento do número de casos ao longo do tempo, então é um crescimento exponencial, que significa que ele vai dobrando, né, a um certo ritmo e vai crescendo rapidamente. Então, a inclinação da reta que vai dizer o quão rápido é esse crescimento. Se a gente for olhar a inclinação do finalzinho da epidemia da China, a gente vê que a inclinação dessa curva já tá quase assim, tá quase paralela ao eixo X. Significa que os casos desaceleraram, o crescimento dos casos desacelerou. No caso do Brasil aqui, apesar dele ter menos casos em relação a muitos países, a curva dele ainda está bastante inclinada, significando que os casos estão dobrando a um ritmo mais acelerado. Então, assim, quando a gente compara o Brasil em relação ao resto do mundo, sim, o Brasil apresenta menos casos que muitos países, menos óbitos, desculpa, que muitos países, mas a gente ainda está crescendo e a gente ainda está mais cedo na pandemia do que países como Itália, Espanha e Estados Unidos. Por quê? Porque a gente a gente confirmou 100 casos há menos tempo que esses países. Tem só 20 dias que a gente confirmou 100 casos. Enquanto Itália, enquanto Irã, tem mais de 40 dias que eles confirmaram 100 óbitos, né? O mesmo vale aqui para o número de casos. O Brasil está entre os 15 mais afetados em número de casos. A gente está alcançando o número de casos do Irã e da China. A China, se vocês se lembram do que tem sido muito falado por aí, chegou a 80 mil casos até a pandemia se estabilizar, 82 mil, qualquer coisa assim. O Brasil já está com 36 mil e segue crescendo acelerado, segue dobrando o número de casos mais ou menos a cada 7 dias, 8 dias. Se o número de casos está dobrando por semana, para a gente passar a China, é uma semana ou um pouquinho mais.
Então, falando especificamente do Brasil agora, um outro gráfico que a gente tem postado diariamente, e esse sem falta a gente posta, é a curva de número de casos absolutos e número de óbitos absolutos do Brasil. Então, aqui a gente consegue ver de novo aquela curvinha exponencial. E hoje, 19 de abril, no dia que eu tô gravando, o Brasil tá com 36.599 casos e 2.347 óbitos. E a gente chegou num ponto onde a gente está tendo em média 200 óbitos confirmados por dia, mais ou menos 3.000 casos confirmados por dia. Tá crescendo muito rápido, mesmo o Brasil tendo um grande problema de quantidade de testes. Um parêntese bem rápido, aqui no Worldometer, se você comparar o Brasil, que é essa linha aqui, com os outros países no quesito testes por milhão, enquanto países como Estados Unidos fazem 11 mil testes por milhão de habitantes, a informação que tem aqui do Brasil é que a gente faz 296 testes por milhão de habitantes. Eu fui atrás dessa informação, esse número tá defasado, esse número é de 7 de abril, ou seja, tem quase 15 dias, né? Significa que a gente não tem um número mais recente oficial. O Ministério não tem divulgado de forma acessível quantos testes estão sendo realizados. Isso é um problemão, porque essa informação é essencial pra gente saber, tá, são 36 mil casos, mas quantos testes a gente fez, qual que é o percentual de positivo? Principalmente porque a gente só tá testando pessoas sintomáticas, com sintomas graves, né, pessoas que chegam a ser hospitalizadas. Enfim, dá pra divagar muito no problema da falta de testes do Brasil. Eu recomendo o nosso post do Medium, que vai estar linkado aqui, pra vocês entenderem um pouco melhor o problema da falta de testes. Uma outra informação extremamente interessante aqui, que eu descobri recentemente, graças ao Chico do Blablalogia, são as ações do governo, quando que cada país tomou alguma atitude, né? Fechou escola, fechou o transporte público e daí por diante. O Chico, ele me mandou esse repositório da Universidade de Oxford, que traz informações de mobilidade da população, informações da epidemia, respostas do governo, tem várias coisas muito interessantes aqui, mas eu vou destacar as medidas governamentais. Eu peguei o código, literalmente, se você clicar aqui, ele vai te levar para o código que faz essas análises. Eu peguei esse código com pouquíssimas modificações e plotei para o Brasil quando que cada medida foi tomada. E aí vem uma coisa bastante interessante. A gente tem desde 10 de fevereiro o número de casos confirmados e essas retas coloridas aqui ao longo do gráfico, quando cada medida foi tomada. E o Brasil tomou todas as medidas que estão listadas aqui, tá? Tem medidas que o Brasil ainda não tomou, mas todas as medidas que estão listadas aqui, o Brasil tomou antes da gente chegar num ponto mais preocupante da epidemia. Então, campanhas de informação começaram em 2 de março. A gente tinha só 2 casos confirmados, que foram aqueles famigerados casos que chegaram da Itália, lá para São Paulo, e a gente começou a se preocupar, porque a Itália já estava numa situação complicada. Chegou essas 2 pessoas, né, no Brasil, e a gente falou, caramba, chegou o coronavírus no Brasil. 9 dias depois, as escolas já foram fechadas, porque a gente já estava com 34 casos e indícios de transmissão comunitária. A gente cancelou eventos públicos, começou a planejar investimento financeiro na saúde, fechou o trabalho, fechou entre aspas, né? A gente incentivou que as pessoas fizessem home office, trabalhassem de casa. Fechou aeroportos internacionais, restringiu o movimento internacional e só 19 de março, exatamente um mês atrás, incentivou o fechamento do transporte público. O que eu quero comentar sobre todas essas medidas? Porque a gente olha isso aqui e fala, nossa, o Brasil tomou medidas cedo. Só que não. Se você olhar aqui, pediu para as pessoas trabalharem de casa. Muitas empresas demoraram muito a permitir que a pessoa trabalhasse de casa. Então, assim, o Brasil tomou medidas cedo, mas essas medidas não tiveram a adesão necessária. Até a questão de mobilidade urbana é o que mais se fala, que a gente tem que ficar em casa. Hashtag fica em casa, hashtag comigo, que o YouTube levantou. Olha essas lives aqui para você ficar
ficar na sua casa. Olha essa campanha aqui dizendo para você ficar na sua casa. O Congresso, inclusive, autorizou a renda básica para quem é empresário individual, né? Para quem não tem condições de manter o seu negócio fechado durante a pandemia. Todas as medidas tomadas, todas as campanhas sendo feitas estão dizendo para ficar em casa, e ainda assim os dados de mobilidade, que se vocês quiserem a gente pode olhar aqui, os dados de mobilidade falam que as pessoas não estão ficando em casa. É o que mais me chateia, né? Porque se você olhar para esse gráfico, parece que o Brasil tomou medidas muito cedo, mas na verdade não teve a adesão necessária. Então é praticamente assim, a gente tentou tomar medidas cedo, mas foi difícil de aderir. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre dados de mobilidade, eu recomendo vocês acompanharem esse In Loco. O site vai estar tudo linkado aqui. Ele mostra o índice de isolamento social por estado. Só que tem que lembrar que o ideal é um isolamento de 70% para que a disseminação não siga acelerada. No momento, quase ninguém está respeitando, só Goiás aqui, que está com 65%, mas ninguém está respeitando o nível de isolamento solicitado da população. Então, é o que eu falei, até tem se tentado restringir, né, a mobilidade das pessoas, restringir transporte, etc., mas a adesão não é suficiente ainda. Tem lugares como Mato Grosso que as pessoas ainda estão 46%. No dia 22 de março foi o nosso pico de isolamento social. A gente chegou ao tão desejado 70%, praticamente, né? Mas aí começamos a cair. A gente fica num vai e vem, isola e não isola. Que independente da razão, eu não tô aqui para discutir isso, mas a gente chegou à taxa de isolamento ideal para mitigar a situação do corona, e depois a gente resolveu que não precisa se isolar, enfim. Mas então isso aqui acaba enganando, né? A gente também está mostrando os casos por estado. Esse infográfico aqui a gente está postando quase diariamente também, mostrando o número de casos, óbitos e letalidade de cada estado. Tem aqui os 36 mil casos, como que a maioria está em São Paulo aqui, 13 mil, Rio de Janeiro tem 4 mil, Pernambuco tem 2 mil casos, então Minas Gerais tem 1.000. Então aqui tem como você ver em detalhe quantos casos. Nossa, o Ceará já está com 3 mil casos. E além de mostrar por região que Sudeste tem 56% dos casos, Nordeste tem 23%, o Norte tem 7% dos casos. A gente tem também a letalidade por região. A letalidade do Sudeste é a mais alta no momento, 7% de letalidade. Norte e Nordeste vem depois, com 6,3% de letalidade. Centro-Oeste e Sul estão com 3,5%. São letalidades muito altas em relação ao que se tem notado mundialmente. A letalidade do coronavírus está registrada entre 1% e 3%. A gente está com uma letalidade do país inteiro de 6,4%. Uma coisa que chama muita atenção quando você olha essa informação por região é como que Sudeste e Nordeste são as piores situações, porque é onde está a maioria dos casos, sendo que não é verdade de jeito nenhum. Porque tem um outro fator que interfere aqui, que é a infraestrutura da região de comportar o número de casos. Então, assim, Sudeste tem 56% dos casos, mas a infraestrutura do Sudeste, o número de leitos, o número de hospitais é também maior. A densidade populacional de São Paulo é absurda. Então, assim, tem mais gente, tem mais casos, tem mais hospital e leito também. Eu fiz uma análise que eu ainda não disponibilizei no GitHub, mas eu vou disponibilizar, que é de leitos por região, de leitos por estado, né, e por região. Então, o resultado dessa análise aqui, a gente compilou como número de leitos por 100 mil habitantes e número de casos por 100 mil habitantes. Os leitos aqui, no caso, são leitos de UTI, que são leitos que comportam os pacientes mais graves, né, do coronavírus. E o número de casos são todos os casos, desde os mais leves até os mais graves. Então, a gente sabe que nem todos os casos vão precisar de UTI, vão precisar de leito de UTI. Mas a gente quis comparar só o tamanho da infraestrutura do estado com o número de casos. Só pra gente não ter essa falsa impressão de que, por exemplo, o Norte está numa situação ok, porque só tem 7% dos casos. Então, se você olhar aqui nos estados do Norte, a gente vê que tem o Acre, o Amazonas, Roraima e Amapá, que tem mais casos do que leitos, com destaque para o Amazonas e para o Amapá,
que, assim, o Amazonas já chegou no colapso, né? Já saturou o sistema de saúde, já está com dificuldade de dar destino aos mortos. Eles agora fizeram um hospital de campanha para melhorar essa situação e tem melhorado. Então, apesar do norte ter só 7% dos casos, a infraestrutura dele, a infraestrutura dos estados do norte não está comportando. A gente vai falar um pouquinho mais do norte já já. Se for olhar do Nordeste, a mesma coisa. A maioria dos estados do Nordeste tem mais leitos do que casos, que é um bom sinal, mas não quer dizer que necessariamente o estado está em boas condições, porque a maioria desses leitos está ocupado. A taxa de ocupação é mais ou menos 80%, de 70% a 80%. Então a gente está considerando todos os leitos do estado, mas na verdade uma pequena parte vai estar disponível. Mas aqui a gente dá destaque para o Ceará, que tem mais casos, como a gente viu agora há pouco, tem 3.000 casos no Ceará e não tem uma infraestrutura de mesma magnitude, né? Então o Ceará é o estado mais preocupante do Nordeste. Bom, a situação do Sudeste, os mais preocupantes são São Paulo e Rio, como a gente está cansado de saber, e Minas Gerais, que tem crescido também. Mas assim, eu não vou entrar muito em detalhe nessa análise, só basta dizer que a gente tem que olhar além do número de casos por região. Tem que olhar como o número de casos se relaciona com a infraestrutura, com a capacidade daquela região. Sobre análises por região, eu recomendo muito que vocês sigam o perfil da Erika Beringer, que ela tem feito muitos plots, muitas análises interessantes em relação ao número de ventiladores disponíveis, ao número de leitos disponíveis. Ela tem analisado diferentes aspectos, dando destaque assim à situação do norte, como é problemática. Ela faz essas análises junto com o Marcelo Soares, tem mais outra pessoa que o nome me fugiu agora. Vale muito a pena olhar as análises que ela está fazendo. A gente também, igualmente, está fazendo essas análises e colocando aqui no Twitter. Esses são os gráficos que eu mostrei mais cedo para vocês, mostrando que os óbitos dobraram em uma semana, né? Então, assim, vale muito a pena prestar atenção nisso, porque você é responsável pela vida de outras pessoas nesse momento. O fato de você se isolar em casa, você está salvando a vida de outras pessoas. Porque mesmo que você não adoeça, mesmo que você não vá para o hospital, para uma UTI, você é transmissor. Então, do mesmo jeito que tem várias campanhas contra a dengue, não deixa a água acumular por causa do mosquito, você é o mosquito agora, entendeu? Na pandemia de coronavírus, você é o mosquito da doença. É você que vai sair na rua, falar com uma pessoa que está infectada, você vai carregar o vírus e vai infectar outras pessoas que você entrar em contato. Tem a ver com o seu potencial de infectar grupos de risco, de infectar pessoas que talvez nem saibam que são grupo de risco, ou de infectar pessoas que não são grupo de risco, mas vão sim ter complicações. A última vez que a gente levantou a estimativa, mais ou menos 30% dos óbitos não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhuma condição pré-existente que fosse agravante para o coronavírus. Então, assim, gente saudável também morre de coronavírus. Então, tenta pensar um pouco além, né, da sua própria vida, tenta pensar na vida de outras pessoas que você pode afetar. Então é isso, continuem acompanhando nas redes sociais se vocês quiserem ver mais análises, mais gráficos. Eu tentei cobrir a maior quantidade de coisas possível. Fala aí nos comentários o que mais você gostaria de ver, eu posso trazer mais coisas aqui. Um abraço e falou!